Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima, Água de Marília e, claro, Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui sobre mamas, em especial sobre câncer de mama. Tenho a honra de receber aqui o médico mastologista e também ginecologista, Dr. Wellerson, que está aqui, Dr. Wellerson Miranda. Obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui, Wellerson. Boa noite, Marcos. Boa noite, senhoras telespectadoras. A honra é toda minha, né? Estamos aqui mais uma vez e vamos tentar discutir alguma coisa que você, porventura, me perguntar e eu souber responder. Legal. Olha, a gente já falou várias vezes, a gente fala com frequência aqui sobre câncer de mama e é bem verdade que, principalmente quando nós estamos em datas próximas, né, a comemorações alusivas aí à doença, à lembrança, enfim. Eu acho que é bom a gente falar também em outros períodos, né? Porque, afinal de contas, a doença não dá trégua e o conversar, o informar, tal, isso a gente já, de uma maneira muito direta e clara, a gente percebe que dá resultado, né, doutor? Haja visto as campanhas que são realizadas aí, que acabam orientando de uma maneira positiva as mulheres. Eu queria até falar um pouco sobre isso. Como é que anda o conhecimento da mulher em relação ao câncer de mama, a atenção dela nesse sentido, doutor? Ô Marco, a sensação que a gente tem é que todos esses programas, né, nível municipal, dos postos de saúde, das unidades de saúde, a mídia televisiva, os jornais, no mundo todo nós temos uma data específica, o mês do Outubro Rosa, né, que isso é uma mídia internacional, hoje é forte essa questão da marca do Outubro Rosa. Então, a gente percebe a busca pela participação, a busca pelo conhecimento da mulher, e isso é fundamental. E eu queria até te parabenizar, não sei se proposital ou não, mas nós estamos hoje discutindo, né, mais uma vez, câncer de mama, mas às vésperas do Dia Internacional da Mulher, né? E o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, é o câncer, obviamente, que acomete as mamas e ele, que é o órgão que está associado, vinculado à sexualidade, à feminilidade, ao momento sagrado da mulher, né, aquele momento íntimo com seu filho, que é a questão do aleitamento materno. Então, é sempre um assunto importante, assunto que estamos o mundo todo estudando, pesquisando e procurando aprimorar não só a questão da busca pelo diagnóstico precoce, mas a questão exatamente da divulgação do conhecimento, aperfeiçoando técnicas de tratamento, sejam esse tratamento cirúrgico, através dos tratamentos complementares com quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, enfim. Então, mais uma vez aqui de público, eu te parabenizo e me sinto honrado, né, de estar aqui tentando discutir alguma coisa dentro desse assunto que é tão importante. Doutor, a gente percebe assim, quando a gente pensa em diagnóstico, e é claro que é sempre muito bom o diagnóstico precoce, isso é sempre muito comentado aqui, e a gente sabe que o exame que a mulher vai se autoapalpar ali e tal, ele é muito importante, ele é bom, mas ele não consegue detectar nada de maneira precoce, né? Exatamente. E aí nós temos a mamografia, seria a grande opção, a mamografia seria a grande coadjuvante aí, ou talvez até a estrela principal para a gente achar o diagnóstico precoce? De uma forma geral, sim, Marco. A gente sempre conversa, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia sempre incentiva a questão da autopalpação. O que a gente quer dizer com isso? É a questão do autoconhecimento, né? Há muitas mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, mas ainda há mulheres já peri e pós-menopausa que têm muita dificuldade na questão da autopalpação, por uma questão de medo. Tem umas mulheres que têm a mama muito sensível, há mulheres que têm as mamas muito densas, então elas têm uma dificuldade. Mas a gente sempre frisa o seguinte, olha, a sua mama parece
um cacho de uva, que é uma expressão que elas usam com muita frequência, ou as mamas são muito densas, são muito duras, é realmente uma mama difícil de palpar, mas se algum dia aparecer alguma coisa, ou um nódulo, né, que é o caroço famoso, alguma distorção, uma retração de pele, alguma saída de secreção do mamilo, essa senhora, essa mulher, por estar habituada a examinar, ela vai conseguir detectar, opa, isso aqui não existia, eu vou procurar então o posto de saúde, eu vou procurar o meu ginecologista, ou vem diretamente ao mastologista, enfim. A autopalpação é extremamente importante. Mas você fez uma colocação também importante, é que a autopalpação, ela geralmente não está associada a diagnóstico precoce. Salvo os casos dos carcinomas in situ, quer dizer, não teve invasão, essa mulher tem uma chance próxima de 100% de cura, mas são tumores mais extensos e que realmente, mesmo sendo in situ, mesmo não tendo invasão, ele provoca uma deformidade, eventualmente um endurecimento daquela mama, e essa pessoa, entre aspas, tem a sorte, na verdade, entre aspas, não, ela tem a sorte de se conhecer, de ter feito a autopalpação e ter procurado e feito o diagnóstico de uma forma muito inicial, uma forma pré-invasiva, né, digamos assim. Mas não é digamos, a busca estándar, né? A questão da autopalpação, como a gente está falando, né? Ela realmente, a tendência, uma boa parte dessas mulheres, quando percebem, quer dizer, que não tem o hábito de fazer os exames de imagem, elas percebem pelo autoexame, geralmente estão associadas a tumores mais avançados. Mas, mesmo assim, não é aqui em nível Brasil, é no mundo todo, pouco menos da metade, em torno de 40 e poucos % dos casos de câncer de mama diagnosticados no mundo todo, esse diagnóstico é feito através da autopalpação. Quer dizer, a própria mulher, a própria pessoa que percebe alguma alteração, seja ela qual for, que está acontecendo na sua mama, e ela vai então em busca do seu médico, do serviço de saúde que ela tiver disponível. Doutor, e a mamografia? Quando é que eu devo fazer? Na verdade, eu não. Mas quando as mulheres devem fazer? Essa é a pergunta que elas fazem, não é? Não, eventualmente você pode até fazer, viu, Marco? Posso também? Não agora que você é um jovem senhor. Jovem avô, mas daqui uns anos, quem sabe, homem faz mamografia. Né? Interessante você falar isso, eu não imaginava isso. Eu me lembro uma ocasião, um senhor, inclusive no dia que ele foi consultar, isso já deve ter uns 10 anos, 8 anos, ele esteve no consultório no dia do aniversário de 80 anos dele. Ele estava com um problema na mama. E eu, então, examinei, tinha realmente uma nodularidade, mas não era nada no fim, assim, só adiantando. Mas eu pedi, então, para esse senhor uma mamografia. E ele brincou, ele entendeu o sentido, a importância do exame, mas ele brincou e falou, doutor, agora você acabou de me arrebentar, porque hoje é meu aniversário de 80 anos, os meus filhos, filhas e netos estão em casa me esperando, já me tiraram o saco, eu vim no ginecologista examinar, agora eu vou chegar lá com um pedido de mamografia. Como é que eu vou explicar isso? O senhor me desmoralizou nos meus 80 anos. É lógico que isso é uma brincadeira, né? E a questão machista nossa do homem, mas homem também faz mamografia. Mas, enfim, a mamografia, ela é ainda o principal exame de rastreamento e a tentativa de detecção precoce do câncer de mama, né? Nós vivenciamos aqui no país há algum tempo, fruto da desestruturação política, social e principalmente econômica do nosso sistema de saúde, eu não digo uma falsa, mas uma celeuma, uma bagunça aí em termos de orientação, até por contenção de despesa, que eu acho isso até certo ponto preocupante e até certo ponto criminoso, mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é a primeira mamografia por volta dos 35, 36 anos, em que essa mulher, a gente vai ter um registro radiológico digamos assim, a distribuição glandular dessa mama, que é uma mama que a gente chama, um exame que a gente chama de mamografia basal. E a recomendação principal, a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos até os 50, quando não tem histórico familiar, e mamografias anuais já a partir dos 40, quando há histórico familiar. 1, 2, 3 ou mais casos na família. E sem exceção, a partir dos 50 anos, mamografias anuais, né? Existe uma série de questões sobre a mamografia, tem pouquíssimos, graças a Deus, mais médicos que preconizam, que falam contra a mamografia, né? Eu acho que essas pessoas, esses médicos, esses profissionais, eu acho que eles prestam um desserviço à população, porque a mulher tem que ter a consciência de que a mamografia realmente é um exame que incomoda. Algumas mulheres realmente têm um desconforto muito grande, e é por isso que os radiologistas, as técnicas ou os técnicos em radiologia procuram se aprimorar no sentido do melhor posicionamento, do melhor maquinário. Aqui em Marília hoje os 3 principais serviços, eles têm uma mamógrafo digital, que do ponto de vista de mamografia digital é o que existe de melhor, mas enfim, então
essa busca pelo aprimoramento tecnológico existe e a mulher tem que ter ciência disso. Quer dizer, a compressão, digamos assim, o aperto que se provoca nas mamas, não é para torturar ninguém ou para judiar de ninguém. Aquilo ali é para uma melhor qualidade de imagem e para ter uma menor quantidade de irradiação. Porque a mamografia, como todo exame radiológico de raio-x, ele emite uma irradiação ionizante. E quanto menor a dose, obviamente, mais protegida essa mulher está. Então, é nesse sentido, né? Então, enfim. Mas esse tipo de comentário, e talvez isso já tenha até diminuído, mas em algum momento acabou inibindo, né, as mulheres de irem até ao exame, né? Olha, Marco, infelizmente isso é uma coisa quase que dioturna nossa, né? Agora, há pouco, à tarde, eu examinei uma senhora de 54 anos que nunca tinha feito mamografia por medo. Ela disse, não, que a minha amiga falou que dói, que a minha amiga falou que aperta. Então eu expliquei, fiquei lá uns 12, 15 minutos explicando para ela a finalidade daquela compressão, daquele aperto. E ela topou, disse que vai fazer, vamos ver. E talvez também se você pergunta, mas olha, já faz uns 20 anos que minha amiga me falou isso. Então, pô, muita coisa mudou também. É óbvio, essa questão do desconforto e tal, mas o que a gente não pode negar e a gente não pode deixar de falar é da importância disso, né? Quer dizer, os benefícios são... Sim, é que eu sempre converso com elas, é o seguinte... A primeira coisa, eu sempre dou uma brincada assim, a maioria sobrevive, né? A maioria das mulheres vai muito bem, sem maiores dramas. Tem realmente muito poucas mulheres que realmente sofrem. Elas têm dor, algumas chegam a desmaiar, mas isso é raridade. Então, eu acho que essas pessoas, esses profissionais falam, tá vendo, mamografia não presta, porque judia, que aperta, dá hematoma, isso vira câncer. Conversa fiada, né? Nós temos que nos pautar, não pela minha impressão pessoal, do que a amiga me falou, do que eu li no Google. Você tem que ler o que a Sociedade Brasileira, o Colégio Brasileiro de Radiologia fala, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala, o que os profissionais diretamente relacionados falam, né? O que a FEBRAS, que é a Federação de Ginecologia, fala. O resto é balela, é conversa fiada, a gente fica nesse achismo, né? Então, é importante ela ter a percepção, a noção de que realmente as mamas serão comprimidas, mas por uma finalidade de melhora de qualidade e uma menor exposição à irradiação. E aí, uma vez, por exemplo, feito esse exame, aí a repetição em torno de 2 anos? Sim, entre 40 e 50 anos, dentro de uma normalidade, a recomendação é exame bianual, né? E quando há história familiar, já a partir dos 40 anos, mamografias anuais. É interessante, fala assim, mas a irradiação. Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, a pessoa surtou, está muito preocupada, muito nervosa com câncer de mama, ela tem um histórico familiar muito importante, ou ela está preocupadíssima com a possibilidade dela, eu falo, a senhora compra um aparelho de ultrassom, contrate um bom radiologista e faça ultrassom das mamas de 8 em 8 horas. Não tem problema nenhum, a não ser a senhora perder seu tempo. E procura um psiquiatra para tratar a sua neurose, mas não vai acontecer nada. A mamografia, a gente tem que ter muito critério para indicar, para solicitar. Então, tanto que a recomendação é 1 vez ao ano. Raramente, quando existe alguma alteração, microcalcificações que a gente eventualmente tem que acompanhar, a recomendação é mamografias semestrais por um período máximo de 2 anos. Nesses 2 anos, ou aquela lesão estabilizou e você conclui, do ponto de vista de segmento radiológico, que se tratam de lesões benignas e você volta para a rotina daquela paciente na idade própria dela, ou aquela que ali alterou, você já indicou uma biópsia, né, por agulha grossa, uma biópsia incisional, e você para de qualquer forma com aquela indicação da semestralidade. Mas tem todo um protocolo bem definido, sim, né? Sim, isso é muito bem estabelecido. Não é dos principais, em qualquer centro, qualquer unidade básica de saúde existe esse protocolo, essa indicação, que aliás é sempre muito bem recomendado e muito bem indicado, diga-se de passagem. Fantástico. Doutor Wellerson Miranda, nosso entrevistado aqui, médico ginecologista, mastologista, falando conosco aqui sobre câncer de mama. Rapidinho o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar para a gente aí. E quero já também mandar um grande abraço para você que está acompanhando pelo Facebook o Conexão de hoje, aqui no seu Canal 4. Rapidinho o intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo e, claro, a Lapa, reforço de fundações, São Vicente 235, fone 33040334, o fim das trincas e rachaduras. Até já.